Bom dia, amados, a paz do Senhor. Como vocês estão? Nós estamos falando agora, hoje, nessa escola dominical, sobre a vida devocional. Pastor Rogério, Gu, aí, Ive, Ana Lígia, Cezinha, Jéssica. Nós estamos falando sobre a vida devocional. Na nossa primeira lição, nós falamos sobre entendendo a salvação, a 5 solas, da fé protestante. Então nós falamos sobre cada uma delas e é interessante, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus a glória. E como nós falamos na aula passada, introduzindo essa lição sobre a vida devocional, o texto base dessa lição é Eclesiastes 3, de 1 a 8, se você puder abrir aí a sua Bíblia onde você está, e nós vamos juntos ler esse trecho. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Há tempo para todas as coisas. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos diante da Tua palavra, nessa escola dominical, a maior escola do mundo, onde pessoas aprendem sobre a fé cristã, os passos da fé cristã, o caráter cristão, a vida cristã, e nós estamos hoje pela manhã falando sobre a nossa vida devocional, Pai. Pedimos que de forma especial o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, fale ao coração de cada pessoa que está aprendendo, cada um que tem frequentado aqui a nossa classe de escola dominical, Pai. Abençoe essas vidas e fale conosco sobre a vida devocional. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. É muito interessante nós aprendermos sobre a vida devocional e sobre os passos, de uma vida baseada na fé cristã, os passos de uma vida onde nós aprendemos o caminho e aprendemos sobre Jesus, aprendemos sobre o Senhor, aprendemos sobre a sua presença, aprendemos sobre a sua graça. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 116, verso 12. Olha o que fala aí no Salmo 116, verso 12. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado? O salmista aqui é interessante que ele fala, algo que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado. Será que você já parou para pensar quantas bênçãos o Criador tem operado a seu favor? Quantas bênçãos? Quantas bênçãos? Não só na vida profissional, mas na nossa vida de relacionamentos, na nossa família, nos nossos sonhos, nossos projetos, até livramentos. Quantos livramentos recebemos e nem sequer ficamos sabendo? Quantas coisas Deus nos protege? Eu estou sempre aí em atividade, estou sempre correndo para lá e para cá. Quantas vezes eu percebo a boa mão de Deus cuidando da minha vida, os seus anjos operando ao nosso favor? Tem gente que dá trabalho para anjo, viu? Tem gente que dá trabalho, e o Senhor tem guardado, cuidado, E é importante nós sabermos sobre isso, o cuidado do Senhor na vida. Quantos favores divinos enquanto nós estamos dormindo? Essa pergunta é pertinente para os dias atuais. Deus trabalha enquanto dormimos. Deus trabalha em favor daqueles que o temem, que andam nos seus caminhos enquanto eles dormem.
Não existe Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Dos trechos mais belos, para mim, da palavra de Deus, Isaías 64:4. Já aprendemos aqui que Deus nos dá a salvação através da sua graça. Ela é um favor imerecido. E que este presente, este dom é dado não por obras humanas, mas mediante a fé. De todos os benefícios que Deus pode nos dar, a salvação é sem dúvida o maior. O maior. A salvação é o maior. E esse Salmo 116, ele fala de ações de graças pela salvação. Outro benefício que Jesus conquistou por nós é a liberdade de entrarmos na presença de Deus. Liberdade de entrarmos na presença de Deus. Vamos lá em Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, o que fala lá, né? Ele na liberdade pelo novo e vivo caminho. Preceitos importantes de entrar no santíssimo lugar e gozarmos de uma íntima comunhão com o Senhor. Olha o que fala Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A primeira coisa de uma vida devocional, conforme já aprendemos a palavra de Deus na lição anterior, ela nos revela sobre Jesus, ajuda-nos na santificação e mostra o caminho que devemos seguir e alimenta o nosso espírito. 4 coisas da palavra de Deus: nos revela sobre Jesus, ajuda no caminho de santificação, mostra o caminho que devemos seguir e alimenta o nosso espírito. Quais são os grandes tesouros dessa palavra? Primeira coisa, dentro da vida devocional e da leitura bíblica, precisamos ter prazer na lei do Senhor. O Salmo 1 fala que encontramos o importante segredo: bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Salmo 1 e 2, verso 1 e 2. É tão ruim quando fazemos coisas com má vontade, mera obrigação. Deus realmente não precisa que ofereçamos restos. Quando temos prazer na palavra de Deus, nos deleitamos no seu estatuto. Mais alegria do que ler um livro novo, nós devemos ter a alegria de ler a palavra de Deus diariamente. Ler a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes, se nós deixarmos para o final do dia, a gente pode estar cansado. Precisamos separar um tempo em que eu estou feliz, apto para ler a palavra de Deus. Seja qualquer um. Tem gente que lê na hora do almoço, tem gente que lê no intervalinho do banheiro, tem gente que lê de manhã, dentro do seu quarto antes de sair para trabalhar, tem gente que lê à noite, tem gente que gosta, eu gosto de ler à noite para mim é mais tranquilo, minha casa é tranquila, eu gosto de ler à noite. Tem gente que levanta de madrugada para ler, tem gente que lê e ouve também, tem pessoas que ouvem ela no carro. É ler, mas tem que ter prazer, meditar nela dia e noite. Além da leitura, além de ter o prazer na leitura, eu tenho que meditar também. Meditação nada mais é que um estudo sistemático, somado a uma reflexão que se aplica para as nossas vidas. Eu faço um estudo, eu separo o que eu gosto e o que eu entendi, e eu aplico isso para a minha vida. Isso é meditar na palavra de Deus. Eu pego um trecho dela, eu estudo, anoto coisas importantes. Se eu não entendi alguma coisa, eu pergunto para alguém. E daí eu aplico ela para a minha vida. Como que eu aplico para os dias de hoje? Como eu dou uma contemporaneizada nesse trecho da palavra de Deus? Eu preciso entender esse processo, sabe? Para tanto, é bom que procuremos lugares calmos, horários que temos dedicação genuína nessa empreitada de aprender. Outra coisa, entendimento. Muitas pessoas desanimam ao ler a Bíblia, porque dizem que não entende. Não se afobe, pois temos o maior privilégio de todos, de fazer uma leitura ao lado de quem? Ao lado do autor e inspirador da palavra de Deus. Você sabia disso? Você tem esse privilégio.
2 Timóteo 3,16, olha o que fala lá, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar e repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Instruir na justiça. Então é importante. A importante participação ativa, né, no ensino da igreja, ajudar a conhecer as novas coisas, separar livros da própria palavra de Deus para ler, fazer competições, né, de leitura, fazer jogos com a palavra de Deus com a família, para aprender. Nesse final de ano nós jogamos um jogo da Mônica, da Turma da Mônica, pastor Rogério, um jogo da Turma da Mônica, que ele rodava pela Bíblia toda. Você começava lá em Gênesis e você tinha que ir acertando as perguntas, senão você não andava, até chegar em Apocalipse, né? Então a gente ia lá, juntamos a família e fomos jogando esse jogo, para estimular também, isso é bom, para aprender mais, é legal. Guardar, outra coisa importante e comum é que as pessoas muitas vezes decoram versículos. Eu lembro no seminário que a gente tinha que decorar um capítulo inteiro de Efésios e vários versículos de santidade, aprender esses versículos, decorar, e tinha que falar, senão, se nós não soubermos, nós não íamos passar naquela matéria. Era santidade 1 e santidade 2. Precisávamos aprender e ter isso no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz a palavra de Deus. Eu guardo as tuas palavras do Senhor no meu coração. A importância de guardar. O Espírito Santo nos ajuda a lembrar aquilo que aprendemos, e é necessário que falemos, e Ele nos trará a memória. Ele nos trará a memória, sabe? Lembra aquele velho versículo tão importante de Lamentações? Quero trazer à memória aquilo que na esperança. Mas se eu não estudei, se eu não decorei, se eu não me empenhei em saber a palavra de Deus e aprender a memorizar a palavra de Deus, como que o Espírito Santo vai trazer a minha memória? Se eu não sei, eu trago a minha memória aquilo que eu um dia aprendi, aquilo que eu um dia li, aquilo que eu um dia conheci, né? Então a importância de praticar também a palavra de Deus. Então dentro do processo eu tenho que ter prazer na lei, meditar nela dia e noite, buscar o entendimento, guardar a palavra e por último praticá-la. A prática da palavra de Deus deve ser algo natural na vida do cristão, uma forma de devotar ao nosso Deus o respeito. A Bíblia mostra em várias passagens a importância de praticar. O próprio livro, logo depois de Timóteo, o livro de Tiago 1, né, capítulo 1, de 22 até o 24, fala assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Mas aquele que pratica a palavra não esquece. Lembra aquele ensinamento? Isso não serve só para a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu aprendo, pratico, há uma tendência de não esquecer aquilo que eu pratiquei. Outra segunda coisa da vida devocional é a oração. A oração é nossa ponte de contato com Deus, a nossa ponte de contato com o Senhor. Deus fala conosco de diversas maneiras, mas nós falamos com Ele através da oração. Assim como comentamos acerca da palavra que devemos nos dedicar, termos horários separados, um momento de silêncio, assim também é com o coração. Nós podemos orar em diversas situações, mas um momento de oração específico, para um propósito específico, eu preciso ter um lugar calmo. Mas nada impede eu orar quando eu acordo no meu quarto, ainda mesmo sem levantar da cama, nada impede de eu orar no banheiro, nada impede de eu orar no caminho da cozinha, nada impede de eu orar no sofá, nada impede de eu orar andando pela rua, nada impede de eu orar no elevador, nada impede de eu orar dentro do carro, o que faço bastante, nada impede de eu orar, oro muito hoje andando de bicicleta, nada impede de eu orar fazendo outras atividades. Meu Deus está me ouvindo.
Quantas passagens da Bíblia nós não vemos que pessoas oraram durante as suas atividades? Nada impede de eu ter esse momento. Abraão orava em seu coração para que o Senhor lhe desse um sinal. Neemias orou ao Senhor enquanto conversava com o rei. O cara está conversando com um aqui e conversando com outro ali, ó. Conversava com um aqui no seu horizonte, mas conversava com o Senhor verticalmente. Interessante isso, né? Como orar? Como devemos orar? Os discípulos de Jesus pediram que ele ensinasse a orar. Lá em Lucas 11, vamos lá, em Lucas 11. Lucas capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num lugar secreto, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia, no nosso cotidiano. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ensinando alguns conselhos para orar. Primeira coisa, a oração deve ser espontânea. A oração é um diálogo com Deus, uma conversa sincera com o Criador. Podemos ser espontâneos nessa conversa, dizer aquilo que está no nosso coração. Quando você precisava de algo do seu pai, você não falava aquilo que está no seu coração? É assim com Deus. Quando você precisava ser sincero com alguém e ser transparente, você era espontâneo. Quando criança, você pedia sem ter medo, puxava a perna, pede, eu quero. Meu filho pede coisa toda hora. E é assim que Deus fala conosco que deve ser, sabe? Não devemos ter medo do Senhor, não devemos ter medo de incomodar. Deus se alegra com o pedido dos seus filhos, e quando Ele pode dar, Ele vai dar. Quando Ele acha que Ele não deve dar, Ele não vai dar. Quando Ele acha que deve dar mais para frente, Ele vai dar mais para frente. Quando Ele acha que tem coisa melhor para você, quantas vezes meu filho pede uma coisa, eu vou lá e dou outra, melhor, sabe? Ele vai fazer. É assim o Senhor. Sem formalismo, não é preciso que nos preocupemos com palavras bonitas, enfeitadas, nem mesmo nos preocupemos com a eloquência do português. Apenas seja reverente e sincero, seja respeitoso e seja verdadeiro. Outra coisa, sem vãs repetições. Não é preciso ficar repetindo palavra, achando que por muito falar que será ouvido. Olha lá em Mateus 6. Mateus 6,7, olha o que fala a palavra de Deus. Mateus 6,7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não precisamos fazer reza para falar com Deus, não precisamos ficar repetindo palavra. A gente precisa ser sincero, abrir o coração, rasgar o coração, entrar na presença do Senhor. Siga os preceitos. A oração tem alguns preceitos. A oração que alguns conhecem como Pai Nosso, oração dominical, não foi dita por Jesus com o intuito de que a repitamos continuamente, mas que aprendamos os preceitos dessa oração. Pai Nosso que estais no céu, a quem nós estamos dirigindo? A Deus. Quando orar, se dirige a Deus. É o Pai que está no céu. Santificado seja o seu nome, remete uma reverência, que o crente quando orar deve ter reverência a Deus. Outra coisa, venha o teu reino, seja feita a sua vontade assim como na terra. Apesar das nossas necessidades, devemos ter em mente que a vontade de Deus, ela é soberana. Eu tenho minha vontade, eu tenho minha necessidade, mas Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, com os meus filhos, com os meus sonhos, com os meus projetos. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
acrescenta as nossas necessidades, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas. Devemos depender da misericórdia de Deus. A palavra de Deus fala que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Se Deus perdoa as nossas dívidas, temos a obrigação de perdoar os nossos semelhantes. Como pediremos perdão ao Senhor se não perdoarmos os nossos irmãos? E por último, não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos do favor de Deus para não pecar e para que nós consigamos vencer as tentações. Terceira coisa, conselhos para a nossa vida. Administrar o tempo, sabe? Manter uma vida de oração, uma constante meditação na palavra não é fácil. Alguns conselhos para a vida devocional. Administrar o seu tempo, planejar o seu tempo, tanto de estudo quanto com Deus. Preciso. Todas as manhãs eu leio um devocional e encaminho um devocional para os irmãos. E eu tento outros momentos ler também a palavra de Deus, para me alimentar, mas também em alguns momentos da semana, também meditar para preparar mensagens, sabe? É um caminho. Jesus estava na casa de Maria, casa de Marta, irmã de Maria, ensinando algo, seu maravilhoso conselho. Enquanto Maria se deleitava nos ensinos do mestre, Marta estava afoita nos afazeres domésticos, perdendo boa parte da vida cristã por não administrar bem o seu tempo. Não há aqui um certo ou um errado, mas muitas vezes nós perdemos oportunidades preciosas de nos alimentarmos porque deixamos coisas para fazer no momento que nós devíamos estar com o Mestre, no momento que nós devíamos estar com o Senhor, sabe? Tem gente que deixa coisa para fazer no domingo de manhã. No domingo de manhã é dia de estar na casa de Deus. No domingo é dia de estar na casa de Deus. É dia de estar com o Senhor. Você tem 7 dias da semana para fazer várias coisas. Separe um dia para estar na casa de Deus. Separe um dia para estar na casa de Deus. Eu sei que hoje as pessoas têm muitos afazeres. E nesses anos difíceis que nós estamos enfrentando, às vezes as pessoas estão trabalhando demais. Mas separe um tempo para estar na casa de Deus. Isso vai ser importante para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Seus filhos precisam estar na casa de Deus. Os tempos que eles vão enfrentar serão mais difíceis que os nossos. Ensina o caminho que a criança deve andar, para que quando for adulta jamais se desvie dele. Importância de ensinar o caminho para o Senhor. Exercitar a piedade. Muitas pessoas não conseguem orar ou ler a Bíblia em quantidade de tempo maiores, mas o apóstolo Paulo encorajou o ministro Timóteo a exercitar uma vida devocional. Vamos lá, 1 Timóteo 4. De 7 a 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade, porque o exercício corporal pouco aproveita, mas a piedade para muito é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Eu preciso ter equilíbrio na vida, e eu preciso dar prioridade às coisas de Deus na minha vida. A importância do exercício da piedade, sabe? O crente deve exercitar sua vida devocional. O novo convertido, com oração, evoluindo a cada tempo para uma intimidade e conhecimento de Deus, deve fazer o mesmo em relação à palavra e ter uma leitura diária da palavra de Deus. Os novos convertidos são aqueles que o diabo quer tirar. Ganha a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, começa a gostar das coisas de Deus, mas lembra a parábola do semeador? Os passarinhos vêm e pegam, o espinho sufoca, né? As pedras não deixam criar raiz.
Agora, se ele se alimentar, se ele tiver uma vida devocional saudável, e ele se alimentar do Espírito, perseverar, vai permanecer firme, vai receber o seu galardão, vai estar com o Senhor. Então aqui alguns conselhos práticos: administrar o tempo, exercitar a piedade, perseverar como um atleta. 1 Coríntios 9:4. 1 Coríntios 9:4, olha o que fala lá. Coríntios 9:24. 24. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. E por último, além de alimentar o espírito, administra o tempo, exercita a piedade, persevera, alimenta o espírito, jejue, pessoal. Através do jejum, separamos a nossa vida para Deus, nos consagramos, ajuda na sensibilidade espiritual, além de um maior repúdio ao pecado. Outra importância do jejum é treinar o autocontrole, saber controlar. E agora eu deixo as lições para você. Primeira coisa, cite alguns benefícios que Jesus nos deu. Falei lá no início. Cite alguns benefícios. Aí você anota e responde depois, tá? Para a próxima aula. Outra coisa, cite as principais práticas devocionais. Eu falei aqui 3 práticas devocionais e acrescentei outras coisas e os conselhos no final. Como deve ser a nossa oração? E por último, então são 4 perguntas: benefícios que Jesus nos deu, principais práticas devocionais, como deve ser a nossa oração e por último, cite conselhos práticos para melhorar a vida devocional. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, participe dos nossos cultos, aqui na Igreja do Nazareno, Jardim Guanabara. Nós temos 3 canais onde você tem acesso aos nossos cultos. Lá no Instagram, você pode ir lá, @Nazareno Guanabara. No Facebook, Igreja Nazareno Jardim Guanabara. E essa é a nossa página do Facebook. Lá tem as nossas programações, tem os cultos e tal. E no YouTube, Nazareno Guanabara _ Comunidade dos Povos. Lá tem os nossos vídeos de culto, de escola dominical, tem a playlist com as mensagens já de 2022, também a playlist com as nossas aulas de escola dominical. Vai lá e acessa, tá bom? Temos culto agora às 10 horas da manhã e também o culto às 19 horas. Participe, Deus te abençoe em nome de Jesus. Na próxima aula vamos falar de uma vida nova e hábitos novos.